Bom, gente, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais aprofundado como utilizar o teclado no Allegro. Para esse exemplo, eu estou desenhando, eu quero fazer o seguinte, uma matriz, desenhar vários quadrados um do lado do outro e desenhar um quadrado especial, que vai ser o quadrado selecionado. E aí, quando eu mexer as setas direcionais do teclado, eu quero que esse quadrado selecionado ele vá mudando, como se fosse uma tela de seleção de jogo de luta, alguma coisa assim. Então eu vou começar desenhando essa grade a partir da posição 50-50 e eu já fiz essa parte aqui, não vou focar muito nisso. Basicamente eu criei variáveis em J, né, e vou variando pela quantidade de quadrados que eu quero no caso 10 linhas e 8 colunas. E estou desenhando um quadrado, né, de tamanho de lado 40 em cada posição dessa. E depois que eu termino de desenhar a grade, eu desenho por cima dela o retângulo especial na posição indicada, sendo que eu criei aqui outro índice só para o especial. E aí, para ir variando esse índice, eu vou me basear na entrada do teclado do usuário, certo? Então, se ele apertar para cima, ele decrementa o I, e se apertar para baixo, incrementa, assim sucessivamente. Você pode notar aqui que o I ele é relacionado com cima e baixo, porque ele é as linhas, e o J ele é relacionado com esquerda e direita, porque ele representa as colunas da matriz, né? E aqui eu só fiz uma checagemzinha de limites, né? Então se ele chegar no último quadrado e eu apertar de novo, aí ele volta para o começo. Se eu tentar ir antes do começo, ele volta para o final, ele dá a volta, né? Seleção. Então, por enquanto, eu fiz do jeito que vocês estão acostumados aí, acessando diretamente o array key, né? Se você não está lembrado, o Allegro ele tem um array key e ele contém todas as teclas, né? Então, se você colocar para uma tecla qualquer, sei lá, você quer barra de espaço, então key, space, e aí você vê o estado dele. Pode ser 0 ou 1, né? Ativado ou desativado. Se você quiser, você pode vir aqui na declaração e tem todas as teclas, todos os defines de cada tecla aí, se você quiser. Então, quando eu rodar esse programa, vamos ver o que vai acontecer, né? Que ele já está desenhando minha grade, pode ver que tem um quadradinho vermelho. E aí, quando eu aperto as setas, ele realmente está se movendo, mas ele está muito rápido, eu não consigo controlar a velocidade, né? Está movendo mais de uma casa cada vez que eu aperto. Então, não está funcionando do jeito esperado. O que está acontecendo aqui? Basicamente, está havendo vazamento das teclas, né? Ou seja, o laço é atualizado mais rápido do que meu dedo aperta a tecla, ou então mais rápido do que o próprio Allegro atualiza as teclas. Então, está havendo mais atualizações, então ele vai detectar mais vezes que a tecla está ativada antes dela se desativar sozinha. E aí ele faz esse incremento várias vezes, né? Quando eu queria somente uma. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Bom, eu vou abordar de uma forma um pouco diferente do jeito que a gente está usando aqui. Basicamente, eu vou criar um outro vetor que vai servir para guardar o estado anterior do teclado e vou fazer comparações entre o estado anterior e o estado atual. Como é que vai ficar? Mais ou menos assim. Eu tenho o estado anterior e o estado atual. E aí eu posso não apenas checar se a tecla acabou de ser apertada, como eu posso detectar outras coisas também. Posso saber se ele está segurando e posso saber se ele soltou a tecla. Porque às vezes é importante também saber se a pessoa está segurando a tecla. Por exemplo, no jogo do, sei lá, do Mega Man, quando você segura o botão de atirar, ele carrega o tiro, então ele faz uma coisa diferente. Então, às vezes você não vai se contentar somente com essa informação de se o botão está pressionado ou não.
Então como é que a gente vai fazer essa comparação? Eu vou ter o estado anterior e o estado atual, né? Se o estado anterior for zero, ou seja, antes estava desativado e agora está ativado, é porque eu acabei de apertar o botão. Então eu vou saber se foi pressionado ou não, né? Se os dois são 1, é porque eu estou segurando, porque antes estava pressionado e agora ainda está pressionado. Então eu estou segurando a tecla. E soltar é o contrário, né, da primeira. Então antes estava pressionado e agora acabou de ficar despressionado, sei lá. Então, como é que eu vou fazer isso? Para me ajudar, eu criei aqui os arquivos .h e .c, teclado.h, teclado.c, onde eu vou colocar essas funções, variáveis relacionadas ao teclado, né? Para não ficar tudo na main, muita coisa. E para deixar uma organização melhor. Se eu quiser mais funções diferentes, eu posso criar e colocar tudo aqui, né? Se você não sabe como criar esses arquivos, aqui no CodeBlocks você vem no File, aí tem New File, né? Aí tem... Você pode criar header e você pode criar source code. Aí você pode escolher C, C++, né? E aí você cria o .h e .c. No .h você vai colocar as variáveis que você vai criar e vai colocar somente o protótipo das funções e incluir as bibliotecas que precisar, sei lá. E no ponto C você tem que se lembrar de incluir o ponto H e vai ser no ponto C que você vai fazer a implementação das funções, certo? Então o que foi que eu fiz aqui? No ponto H eu criei um outro vetor que vai ser para as teclas anteriores, do estado anterior do teclado. E note que eu criei com esse valor aqui, KeyMax, né? Veja que isso não é uma variável, certo? Em C, C++, você não pode declarar um vetor com uma variável como valor. Isso aqui, na verdade, é uma constante, é um define. A quantidade total de teclas que o Allegro tem, se não me engano, são 127. Ou seja, esse array aqui é do mesmo tamanho do meu array key. E aí eu criei algumas funções. Essa aqui, keyboard input, é para atualizar o estado do teclado. Então eu vou chamar ela aqui antes de testar qualquer coisa. E aí eu criei funções bem simples para saber se apertou, segurou ou soltou, né? São do tipo inteiro, ou seja, elas vão retornar 0 ou 1. O ideal seria o tipo booleano de C++, que ela só retorna true ou false. Mas como eu estou usando só C, então usar tipo inteiro mesmo. Então, como é que são essas funções, né? Aqui na minha parte de implementação, a principal mesmo é essa aqui, de entrada. Eu só estou percorrendo, criar uma variável i que vai de 0 até o KeyMax, né? Então, eu vou percorrer todas as teclas. E aí, o que eu vou fazer é copiar o que está no array key e passar para o array de teclas anteriores. Ou seja, depois que eu copiei tudinho, aí eu vou chamar essa pokeboard aqui, e aí ela vai atualizar o estado do teclado. E aí eu vou ter o estado anterior e vou ter o estado atual depois da atualização. E aí depois que eu tiver essas duas informações, eu vou poder fazer as comparações, né? Então como é que são as funções? Apertou, eu recebo aqui uma tecla, né? Então quando eu precisar usar, basta eu chamar a função apertou, e aí dentro eu coloco a tecla que eu quero. Eu posso usar os defines que já tem mesmo. Então eu coloco aqui, sei lá, keyEsc, e aí eu sei, vai retornar aí se for apertado ou não. Então aqui eu tenho return, eu estou querendo aqui uma resposta booleana, né, sim ou não, se a tecla está pressionada, né, se é true, 1, e a tecla anterior não está pressionada, né? Então é como eu tinha mostrado aqui, né? A tecla anterior não estava pressionada e a tecla atual está pressionada. E eu fiz a mesma coisa para segurou e soltou, né? Só muda aqui quem é que está apertado, quem é que está segurado. Então é bem simples mesmo. Agora como é que eu vou fazer para usar, né? Então aqui, onde eu tenho estou detectando para cima, para baixo, esquerda e direita, eu só vou substituir isso. Eu vou chamar a função, né? Apertou,
E aí aqui entre parênteses, né, como parâmetro eu vou colocar a tecla que eu quero. Então apertou o key up, ele vai fazer, no caso, a função dele lá, que é decrementar o i, ou seja, ele vai diminuir uma linha, né? Então eu vou fazer isso aqui para todas as que eu tinha antes. Então key left, right. Então pronto, vamos ver como é que ele fica agora depois disso. E aí você pode ver que agora ele está se movendo normal. Eu estou apertando uma vez e ele está se movendo sem ser muito rápido, dá para controlar. Que é isso mesmo. Se eu colocar aqui segurou, né, eu teria que segurar até. Se eu colocar soltou, eu teria que segurar e na hora que eu soltasse, ele ia fazer o movimento. Então é isso. Por enquanto é só, né? Depois eu posso mostrar para vocês. Posso fazer algum vídeo mostrando como pegar o texto do usuário e imprimir na tela ao mesmo tempo que ele vai digitando, alguma coisa desse tipo. Mas por enquanto só a base mesmo. Então é isso, gente. E tchau.